É um prazer conversar com vocês. Eu sou a professora Cândida Moraes, sou professora do UFRB, sou da pedagogia e quero agradecer o convite, aproveitar a oportunidade aqui de comunicação para agradecer o convite do NTE 9. Sou pesquisadora na área da juventude negra e educação social, e estar com uma juventude que é liderança, que faz, né, a política de educação dentro da escola, junto com as educadoras, com as gestoras e com a política municipal no Recôncavo, é um prazer, né? Eu trouxe um pouco, na verdade, dos estudos que eu já tenho feito em relação à juventude negra, educação social, cultura juvenil, trouxe a experiência do programa Juventude Viva, que aconteceu na gestão, né, anterior. E falei sobre a proposição desse momento do Juventude Negra Viva e da importância das estudantes e dos estudantes que estão na escola fazer o debate sobre o Estatuto da Juventude, sobre a compreensão, né, dos direitos que a juventude tem e principalmente que não se faz educação pública e democracia sem a participação e sem o protagonismo da juventude negra. Professora, trabalhar com jovens, com adolescentes, principalmente aqueles que são líderes, né? Eles carregam essa responsabilidade no ambiente escolar. Como a senhora analisa esse momento onde eles trocam ideias, experiências, não somente com colegas, mas também com professores, né? Gestores, coordenadores? Bom, eu vim falar de educação pública e democracia e juventude numa experiência de política pública com, para e de juventude, né? A gente costuma dizer que não existe mais possibilidade dentro do processo de reconstrução de democracia do país, de pensar educação pública ou pensar qualquer tipo de política pública para a juventude sem a juventude. Então é um lugar de fomentar cada vez mais a visibilidade do que os jovens já fazem, né? Os jovens já produzem cultura, os jovens e as jovens já produzem política, elas já produzem e dão mostras de suas representatividades, de suas diversidades, naquilo que a gente chama, né, de juventudes com S, juventudes no plural. Então eu fico realmente contente, né? Comecei minha fala dizendo para a juventude aqui, para as líderes e os líderes de classe, que eu estava emocionada de compreender, né, que existe nesse território que eu atuo, que é o Recôncavo, e no Vale do Jequiriçá, um projeto, né, que entendo que é da Bahia, mas vê a juventude do Recôncavo reunida para se colocar nesse lugar de juventude líder, de juventude que escuta, de juventude que faz a mediação. E um ponto que eu destaquei na minha fala foi a necessidade de uma articulação da cultura escolar que ainda, e aí até me colocando, né, como parte dela, ainda é uma cultura muito mais adultocêntrica, que exista o diálogo, que a relação pedagógica seja dialógica, que o currículo escolar possa compor essa cultura juvenil, essa diversidade, esse pertencimento, as identidades que fazem parte dessas juventudes. Professora Cândida, me chamou muita atenção quando a senhora explanou sobre a questão da comparação de números de alunos na escola de ensino fundamental e para ensino médio. Fala um pouco aí dessa discrepância de números, né, já que muitos acabam desistindo no meio do caminho. É um debate necessário, né? Inclusive são pesquisas que já foram realizadas no Brasil, inclusive por alguns organismos internacionais que apoiam essas pesquisas, no sentido de dar mostras de que a educação no Brasil ainda precisa de um grande investimento, né, de política pública, porque nós temos um número de escolas públicas que atendem o ensino médio que é menos da metade, né, dessas escolas de ensino médio. Bom, deixa eu fazer o comparativo melhor. Nós temos um quantitativo de escolas de ensino fundamental 2 e menos da metade de escolas de ensino médio. Então é como se, de algum modo, a política nacional reconhecesse que os estudantes que finalizam o ensino fundamental, ou seja, alcançam o segundo ciclo, né, do fundamental, o 9º ano, eles não vão avançar para o ensino médio. E existem, claro, né, diversos fatores que vão justificar esse número inferior,
de escolas de ensino médio e principalmente a questão da precarização, né, da oferta de emprego e de renda para esses jovens. Quem são os jovens que não vão para o ensino médio? Esses jovens que não vão para o ensino médio geralmente são jovens negros, são jovens moradores de territórios, né, em que não se tem o alcance da maior parte das políticas públicas e de assistência. Então são jovens que estão em condições de vulnerabilidade. Entender que nós precisamos de escola pública, entender que nós precisamos de escola pública com projeto político democrático, com projeto de financiamento, né, para que essas escolas tenham, de fato, um atendimento integral, entender que a gente não pode ter menos da metade de escolas, do número de escolas de ensino médio comparado às escolas do ensino fundamental. Assim como a gente espera que os jovens que estão no ensino fundamental, eles possam ascender para a universidade.